O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito, que é a fé. Em algumas Bíblias pode estar fidelidade. Senhor, te louvamos, te agradecemos a Deus por esta palavra. O Senhor venha de encontro, Deus, a necessidade de cada coração e de cada vida, porque aqui estamos, ó Deus, para te honrar e para te glorificar. Fala, Senhor, com a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, né? Então nós vamos continuando nosso estudo sobre as várias manifestações da fé. E nós vamos falar hoje sobre a manifestação da fé como fruto do Espírito, mencionada aqui em Gálatas 5:22. Se refere sobre a fidelidade e muitas vezes sobre a confiabilidade, ou seja, de nós para com o nosso Deus, para com o Senhor. Então isso é importante, é que cada dia nós possamos entender a maneira que a fé ela vai se manifestar em nossas vidas, é mediante a necessidade que precisamos. E tem alguns momentos em nossas vidas que nós precisamos da fé como fruto do Espírito. O termo para os frutos do Espírito normalmente são disposições de caráter e de demonstrações públicas de transformação da vida cristã a partir do fruto do Espírito. Ou seja, para que serve o fruto do Espírito sobre as nossas vidas? Muitas vezes para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa personalidade e para transformar as nossas emoções. Os frutos é algo que é transformado em mim e nunca transformado no outro. É por isso que é interessante que a fé, ela sendo um dos frutos do Espírito, nós vamos falar um pouco sobre a fidelidade nossa para com as pessoas e para com Deus. Ou seja, isso é interessante. Abre a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 20 e o versículo 6. Todos acharam aí? A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade. Porém, o homem que tem fidelidade, quem o achará? Ou em algumas Bíblias pode estar fideldigno, outras Bíblias está fiel. Então entenda, o homem que tem fidelidade, a fé como fidelidade, como fruto, é uma pergunta: quem o achará? Quem? Quem vai achar? É por isso que quando eu leio esse versículo eu entendo. A fé é um fruto do Espírito. E para nós conseguirmos termos fidelidade, nós precisamos primeiro do Senhor sobre as nossas vidas. Porque sozinho nós não conseguimos. Porque por mais que o homem diga que ele é fiel, por mais que o homem diga que ele tem fidelidade, por mais que o homem diga que ele vai fazer, se ele não tiver o Espírito Santo, ele não consegue.
É por isso que este versículo aqui nós vemos: quem o achará? Quem pode achar? Só vai encontrar naqueles que têm o Espírito Santo. E a manifestação do fruto sobre a vida dele. E qual é essa manifestação? A fé. A fidelidade. E nós precisamos todos os dias encontrarmos isso sobre as nossas vidas. Abra aí em Gálatas capítulo 5 e o versículo 6. Vamos ler do versículo 5, só para você entender, que diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, o que Paulo estava tentando dizer? Que nem a circuncisão ou a incircuncisão tem valor algum. Porque naquele tempo, só para você entender algo rápido, todo judeu que nasce, ele tem que ser circuncidado. Foi uma ordenança que foi dada a Abraão, a circuncisão. E naquele tempo, a igreja dos gentios crescia. E os judeus queriam dizer: não, eles precisam ser circuncidados como nós. E como Paulo ele é considerado o apóstolo dos gentios, ele vem aqui e ele diz assim que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera em vós através do amor, ou pelo amor. Aqui está dizendo que fé é esta? A fé como fruto do Espírito. Que ela vai gerar algo em mim, o que? Um amor no meu coração. Essa fé ela vai gerar algo em mim para com as pessoas, para com o próximo e para com a mim mesmo. E por que falamos de fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A circuncisão se via. Quem não era circuncidado também se via, mas pode dizer: não, nem isso aí tem valor algum. Sabe o que tem? A fé que opera pelo homem. A fé que transforma o homem. Muitas vezes, quando somos transformados, ninguém vê. Mas nós precisamos ter o quê? A certeza daquilo que Deus está fazendo. É por isso que existe diferentes formas de fé que se manifestam em nossas vidas. E uma das fés que nós precisamos, o que é a fé que é aquela da fidelidade com o Senhor. Sabe aquela fidelidade com Deus? Não nego, não volto atrás. Eu estou com o Senhor, eu estou na presença dEle, eu estou buscando a Ele, aconteça o que acontecer. Só que muitas vezes não desenvolvemos esta fé como fidelidade para com Deus. Qualquer dificuldade, qualquer problema, abandonamos o Senhor. Não é que abandonamos muitas vezes, deixamos Ele de lado e colocamos outras coisas em nossas vidas como principal. Entenda uma coisa: que enquanto Cristo Ele não for a peça principal da sua vida, todas as coisas não vai dar certo. Porque nós precisamos ter fidelidade com o Senhor. Abra aí só para você entender, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz assim: nada temas das coisas que há de padecer.
Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejam tentados. E terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Sabe a fé como fidelidade? Ela desperta em mim. Eu sendo fiel ao Senhor, tendo fidelidade a Ele, até a morte. É como que eles iam ter tribulação, iam ser lançados na prisão, e outros iam até morrer. Mas ali tinha as pessoas que eram fiéis ao Senhor, que aprenderam a desenvolver a fé como fruto dele. E desenvolveram que fruto? A fidelidade. A minha fidelidade com Deus não tem preço. A minha fidelidade com Deus não se vende. A minha fidelidade com Deus, aconteça o que acontecer. Se for preciso morrer, eu morro. Mas eu não nego o nome do Senhor. Eu apanho, mas eu não nego o nome do Senhor. Podem me criticar, podem me xingar, podem gritar, podem fazer o que for comigo, mas eu tenho fidelidade ao meu Deus. A fé como fruto transformou a minha vida. Eu digo, o Senhor eu não trago. O Senhor não. É como esse versículo. Eles iriam passar, mas eles iriam até a morte. Como que está a nossa fidelidade com Deus? Será que a nossa fidelidade com Deus está firme? Será que ela realmente está firme? Só para nós vermos aqui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Será que ela está firme para nós seguirmos os princípios cristãos? Aqui, já que nós estamos aqui, 2,13, diz assim, conheça as tuas obras, e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A nossa fidelidade aos mandamentos e à palavra do Senhor. Aqui tinha alguém que eles estavam aonde era o trono de Satanás, mas contudo eles tinham fé na palavra. Que fé é essa? É a fé como fruto. Desenvolveu a fidelidade deles para com Deus. E não importa onde eles estavam, onde eles entravam, onde eles saíam, eles continuavam tendo fidelidade com o Senhor. Irmão, nós precisamos desenvolver essa fé em nós. Porque não importa se aonde nós entramos, o que está acontecendo ali, aquilo não vai contaminar a minha vida. Porque eu tenho uma fidelidade com Deus. Eu tenho fidelidade, aquilo não vai me atrapalhar. Aquilo não vai entrar na minha mente, no meu coração. Aquilo não vai fazer com que eu se ajude com eles, mas pelo contrário, eu vou entrar e vou sair. E vou continuar com a minha fé no Senhor. Inabalável. Porque eu aprendi que realmente eu preciso ter fidelidade com o Senhor. Fidelidade com Ele é uma qualidade que se desenvolve à medida que caminhamos com Deus e permite que o Espírito Santo Ele transforme o nosso caráter. Irmãos, ainda que a ciência diga que caráter não muda, que caráter você nasce com ele e você morre com ele. É por isso que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu acredito que não importa qual seja o seu caráter, se você deixar o Espírito Santo, Ele transforma. Ele transforma o seu caráter. Ele muda o seu caráter. A
suas emoções, os seus sentimentos. Ele faz uma obra completa. Mas o que eu preciso fazer é buscar esta fé como fruto. Porque os frutos do Espírito são para me transformar em uma pessoa melhor do que eu já sou. Se você veio para a igreja, você achava que você é bom. Agora que você vai aprender o que é ser bom verdadeiramente. Se você veio para a igreja, você já achava que era uma pessoa fiel, que tinha fidelidade. Agora que você vai ser mais fiel e ter mais fidelidade. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E o versículo 3 aqui diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, lembrando-nos de cessar a obra da vossa fé. Qual que era a obra da fé deles? O trabalho, o amor, a paciência, a esperança. É por isso que a fé como fruto, ela vai trazer sobre as nossas vidas algumas coisas. Mas como que as pessoas vão nos lembrar de nós? Será que ela vai conseguir olhar para nós e enxergar em nós os frutos do Espírito? Vai conseguir enxergar a nossa fé, sermos transformados. E sabe por que a fé como fruto é interessante? Porque eu tenho que acreditar que eu preciso ter transformado. Não é para o esposo, não é para o filho, não é para a mãe, não é para o pai, não é para o amigo, não é para o irmão. Eu preciso ser transformado para com Cristo. A minha transformação como fruto do Espírito, como fé, é por isso que é fé. Eu não vejo o Senhor, mas eu digo, Senhor, eu preciso ser transformado. Não é por causa das pessoas que estão em volta de mim, não. Eu preciso ser transformado para agradar ao Senhor. Aleluia a Deus! E nós temos aqui, ele diz, lembrando-nos de cessar a obra da vossa fé, que é o amor, que é a paciência, que é a esperança, que é estar firme no Senhor Jesus. Qual é a obra da nossa fé? Entenda que quando ele fala de obra da fé, ele está falando sobre os frutos, porque ele está falando sobre transformação. Lembra que a semana passada nós falamos da fé como dom, que era para conquistar, para dar uma palavra acontecer, para profetizar, dizer em nome de Jesus vai dar certo. Só que entenda que o fruto é diferente. O fruto não tem palavra que eu possa dizer. Eu não posso dizer eu estou transformado, porque pelo fruto não é o que eu digo, é o que eu faço. Então eu não preciso dizer para ninguém que eu tenho os frutos do Espírito. As pessoas vão olhar para mim e sem eu dizer nada, eles vão dizer, esse tem. Este a fé está nele, operando para o transformar. E é isso que muitas vezes nós precisamos. Como nós vamos ser lembrados? Será que temos amor? Será que temos paciência? Será que temos esperança? Será que realmente tudo isso está sobre as nossas vidas? Porque muitas vezes o fruto do Espírito, ele está muito ligado à nossa conduta, ao nosso caráter. Ele está ligado a tudo isso. Não adianta eu dizer que eu tenho Cristo, mas eu não tenho fidelidade para com Ele. Primeiro problema eu já murmuro. Primeira dificuldade eu já revolto. Primeira coisa eu já amaldiçoo.
Não. Entenda uma coisa, que os frutos do Espírito, ele está profundamente ligado à minha conduta e o meu caráter. Não é o que eu digo que eu sou, é o que eu demonstro ser todos os dias. E demonstrar é difícil. Olha só, Bíblia, vamos ler um versículo em Atos capítulo 15. Diz assim, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então entende que Paulo estava demonstrando que não houve diferença alguma, porque o Senhor estava purificando os corações pela fé. Que fé é essa? É a fé como fruto. É a fé que transforma o meu coração. É a fé que tira a mágoa. É a fé que ensina a perdoar. É a fé que tira o ódio. É a fé que tira o rancor. É a fé que limpa os nossos corações. E é essa fé que nós precisamos exercer todos os dias das nossas vidas. A fé que verdadeiramente transforma o quê? O nosso coração. E é isso que nós precisamos. Buscar essa fé. Acreditar e dizer, não, Deus vai transformar o meu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer uma obra na minha vida. Eu creio, eu tenho fé. E essa é a fé como fruto. Você está determinado a ser transformado. Será que nós temos essa determinação de sermos transformados? Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 14. E o versículo 22. Diz assim: tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Feliz ou bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque já não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Aqui ele está falando sobre a fé como fruto, a fé que transforma. E o que ele está dizendo para nós podermos entender? Tens tu fé? Está perguntando, tem fé? Tem fruto do Espírito aí? Tem fidelidade aí? Tem isso sobre a sua vida? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Em ti. Em você mesmo. Ela tem que estar em você diante de Deus. Em ti mesmo. E ele diz mais o que? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Entendeu como a fé como transformação? É por isso que eu falo, irmãos, a fé como fruto, ela vai transformar as nossas vidas. Por isso que eu pergunto, tem fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Tenha em você mesmo. Porque quando eu tenho fé em mim, bem-aventurado aquele que a si mesmo não se condena. A si mesmo não se condena. Então a fé como fruto, ela tem essa variação, por quê? Porque muitas vezes o Espírito ele cobra uma coisa de você,
mas ele não vai cobrar uma coisa de mim. E muitas vezes eu me condeno, porque o outro está falando que não pode. Mas pela fé e pelo Espírito que eu tenho, Senhor, eu não estou me condenando. Isso eu estou falando de algumas coisas, não estou falando sobre o pecado. Eu estou falando muitas vezes sobre o que Deus ele cobra para um. Tem pessoas que não usam maquiagem. Tem ou não tem? E o Espírito, porque quem que cobrou ele? Foi o homem? Não, foi o Espírito Santo. Porque se ele usar, ele vai se condenar. Então ele não fez por fé. Porque nós vemos no outro versículo, mas aquele que tem dúvida é pecado. Ah, será que eu posso? Será que eu não posso? Ele está se condenando assim. Sobre as roupas, né? Sobre várias coisas. Porque o Espírito Santo ele trabalha de uma maneira diferente na vida de cada pessoa. E é mediante a fé como fruto que vai o transformar. Então entenda que ele não pode muitas vezes, porque o outro faz e anda daquele jeito, ele se condenar porque ele não quer ser daquele jeito. Não, mas eu não consigo. Então a Bíblia diz que tenha fé em ti mesmo e não se condene. Mas se você começar a se condenar e tiver dúvida, daí começa a ser o quê? Pecado, porque você não está fazendo por fé. Você está deixando as outras pessoas fazer o quê? Te condenar. Se você for voltar no tempo, a igreja teve várias eras. Teve a era do chapéu, da barba, do bigode, e assim foi vindo. Mas só que o que nós precisamos entender é que a palavra não muda. Então que o Espírito Santo muitas vezes ele vai cobrar de mim alguma coisa que ele não vai cobrar de outra pessoa. E eu tenho que fazer e não me condenar e nem condenar a outra pessoa que está fazendo. Porque sabe qual é o nosso maior erro? Querer que todo mundo ande igual a gente. Querer que todo mundo fale como a gente fala. Todo mundo age como a gente age. Tem algumas coisas que é o quê? Diferente. E esta fé que vai transformar a minha vida. Deus exigiu isso de mim. Então vou entrar e vou sair aonde eu quiser. Eu vou agir em todos os lugares do mesmo jeito, porque eu não me condeno. Se alguém estiver olhando de uma maneira diferente, eu não me condeno. E eu não faço para provocar. E eu não faço para causar divisão. Eu faço por fé. Essa é a diferença. Não, aquela pessoa não gosta disso, eu vou lá provocar ela. Pecado. Tem que fazer o que? Por fé. Quando eu faço por fé, eu não faço para provocar. Eu faço porque aquilo é o meu dia a dia. E nós precisamos entender isso. Começarmos a agir com o fruto do Espírito que transforma as nossas vidas. Porque quando o Espírito ele pede algo para nós, não tem como resistir. Quando ele entra, ele quer transformar, ele quer ligar, não tem como você resistir, você diz assim, Senhor. Mas o problema muitas vezes está no quê? No que falamos. No que queremos das outras pessoas. Entenda que a fé como um fruto, ela trata o indivíduo. Ela trata eu na primeira pessoa. Ela nunca trata o nós. Então quando eu olho para os frutos, eu não digo tal pessoa precisa se encaixar. Ó, tal pessoa precisa viver isso. Olha, tal pessoa tem que ser assim. Não, eu tenho que me dizer, eu preciso fazer isso. E as outras pessoas? Cada um é cada um. Eu estou vendo que eu preciso ser assim. E eu vou buscar todos os dias para me tornar esta pessoa.
esqueça. É por isso que ele fala aqui, tenha a mente mesmo e não se condene. Faça por fé. Pare de se condenar, pare de se cobrar e comece a fazer por fé. E diga, Senhor, eu vou fazer. Porque o Senhor quer que eu seja assim, fale assim, ande assim, esteja assim. Então está tudo certo. Porque eu estou fazendo para agradar o Senhor, ou seja, todos os dias da minha vida. Significa também ser um exemplo de honestidade, integridade, que são qualidades essenciais para qualquer cristão. Abra aí em 2 Timóteo, capítulo 2. Diz assim, ó, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens com fidelidade, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, muitas vezes é esta integridade que são qualidades essenciais para qualquer cristão. Paulo está dizendo, confia a homens, a pessoas que possam ser o que? Exemplo, que possam ser idôneos, que possam ensinar, que possam demonstrar a sua fidelidade com Cristo. Ou ser, em algumas traduções, fiel com Cristo. Ter fidelidade. Aleluia. Será que nós possamos encontrar essas qualidades? Ou encontrar? Porque a fé não consiste apenas em superar problemas, alcançar objetivos e realizar sonhos. Esta forma de fé como fruto capacita a ter fidelidade a Deus e aos outros, mostrando integridade, firmeza em nossas palavras. Integridade, firmeza. Sabe que você olha para a pessoa, você olha bem firmeza, você vê ela assim meio que, essa daí eu acho que... Ela falou que é crente, mas eu acho que não é não. Não sinto firmeza nesse daí não. É mostrar firmeza. E aqui eu encontrei alguns versículos importantes. Lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 20, abre ele só para você poder entender. Oséias. Todos acharam? Diz assim, ó. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Desposar quer dizer casar. Desposar quer dizer estar junto. Então o que o Senhor está dizendo? Esteja junto comigo em fidelidade. E então eu vou conhecer a quem? O Senhor. Desposar quer dizer assumir compromisso. Desposar quer dizer fazer uma aliança. Desposar quer dizer eu estou junto com o Senhor. Só que ele não fala somente desposar, ele fala desposar com fidelidade. Será que nós assumimos um compromisso com Cristo realmente com fidelidade, dizendo não, Senhor? Eu tenho fidelidade, porque eu não assumi um compromisso com homens ou com pessoas, eu assumi um compromisso com o Senhor. A igreja é considerada a noiva de Cristo, e a noiva ela está indo ao encontro do noivo. Ela está prestes a ser desposada.
Mas ela tem que ser o quê? Fiel. Ela tem que ter fidelidade para com seu esposo de Cristo. Ela não pode o trair, nem em palavras, nem em pensamentos. Ela tem que ser o quê? Fiel. E é isso que nós precisamos. Até como fruto, despertar isso em nós. Todos os dias dizer: eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Isso eu não posso fazer. Isso eu não posso falar. Nesse lugar eu não posso ir. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Abre a sua Bíblia. Atos capítulo 26. (26, 18) diz assim, para lhes abrir os olhos das trevas e os converter à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebas a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, nós vemos que assumimos um compromisso de fidelidade com o Senhor. Ele nos desposou com fidelidade, para que conhecemos ao Senhor. E aqui ele está dizendo para que possamos descobrir e sermos santificados pela fé. Ou seja, em Jesus. O que é santificar? Por que eu me santifico? Porque eu quero ser transformado para me parecer com Cristo. Para estar perto dele, santificados pela fé, ou seja, santificados pelo fruto do Espírito que vai operar sobre a minha vida, e eu vou deixar ele todos os dias. Efésios capítulo 4, Romanos 5, vamos Romanos 5 mais perto, Romanos capítulo 5 e versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos sido justificados pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Não importa o que as pessoas digam, você está justificado pela fé no Senhor, por Ele todos os dias. É por isso que aqui em Romanos capítulo 10, só para você entender, é uma concordância, capítulo 10, versículos 6, 7, 8 e 9, diz assim, mas a justiça que é pela fé diz assim, não diga em teu coração quem subiu ao céu. Entendeu? Mas a justiça que é pela fé, em Romanos 5 diz, nós somos justificados pela fé, temos paz em Deus. Então essa justiça pela fé, porque diz a palavra, essa justiça pela fé diz, mas justiça que é pela fé diz, não digas em teu coração quem subirá ao céu. Está falando de dizer em palavras? Está dizendo não digas aonde? Teu pensamento, teu coração, sem palavra alguma. Você só pensou, acho que esse não subiu. Então se você pensou isso, essa já é a fé que não te justifica, sinal que os seus pensamentos ainda não foram transformados pela fé. E entendemos que diz, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subiu ao céu, isto é trazer do alto a Cristo, ou quem desceu ao abismo, isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Não, isso aí não foi salvo não.
Diga, não é dizer em teu coração, hoje nós dizemos em palavras abertamente. Não, aquele morreu, foi para o inferno. Tinha uma vida aí toda torta. Por quê? Porque a fé como um fruto transforma o homem. E quando ela transforma o homem, ele não julga ninguém. Ele não tem aquele pré-julgamento. Nem em seu coração. Imagine nas suas palavras. Nem em seu pensamento. Por quê? Porque ele foi transformado. Ele foi transformado. Continuamos lendo. Mas quem diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. As palavras estão junto de ti, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Entendeu? Se eu não for transformado pela fé, qual palavra que vai estar no meu coração para eu pregar? A Bíblia diz que aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Então, se eu olhar e dizer aquele foi direto para o inferno, porque aquilo estava no meu coração, estava dentro de mim. E mesmo que eu não falei, eu só pensei. Essa não é a justiça pela fé. Para sermos justificados pela fé, nós precisamos ser transformados primeiro. Não julgar ninguém, não condenar ninguém, não dizer nada para ninguém. Mas se estamos ainda dizendo em nosso coração, em nosso pensamento, precisamos ser transformados. Precisamos que Cristo transforme as nossas vidas. Porque entenda que ter dignidade nunca será uma escolha fácil, mas sempre será uma escolha certa. Eu tenho que escolher ser fiel e ter fidelidade. Aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 16. Versículo 13, que diz assim: vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente. Efésios 4, 23. Irmãos. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Entendeu? O que diz lá que nós precisávamos ser, né, na estatura varonil. E aqui nós está dizendo que seja até o ponto de chegarmos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus a homens perfeitos. Ou seja, ser transformado, ser aperfeiçoado todos os dias. E é isso pela fé. Nós somos cobrados muitas vezes. Por que você parou de beber? Por que você parou de fumar? Por que você parou de usar droga? Por que parou disso? Por que parou daquilo? Você parou pela fé. Porque um dia o Espírito Santo ele veio, trouxe os frutos e começou a transformar. E você está dizendo: eu estou sendo aperfeiçoado. Eu estou atrás da unidade da fé, do conhecimento de Cristo.
e de chegar à perfeição. É ser o quê? Transformado. Será que você tem fé para ser transformado? Ou será que você diz, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim? Não, eu mudo nisso, eu mudo naquilo, mas naquilo outro eu não mudo. O Espírito Santo, ele quer te transformar por completo. Porque ele quer te salvar, corpo, alma e espírito. Tem que ser santificado ao Senhor todos os dias. Então eu vou chegar a esta estatura o quê? Perfeita. Para que o Senhor ele venha todos os dias me ajudar a fazer o que é a vontade do Senhor. Porque à medida que nós desenvolvemos a nossa fé, nós começamos a nos parecer mais com quem? Com Cristo. Olhe para o seu irmão, vê se ele parece com Cristo. Viver com fidelidade significa confiar nele em todas as situações. A ser constante nas devoções, no serviço, em tudo. Olha para você ver, abra aí em Apocalipse, só para você poder entender. Apocalipse 13. Apocalipse 13, 10. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Entendeu? A fé como fruto? Se levar em cativeiro, que leve. Se for morto a espada, que seja. Mas o importante é a paciência e a fé. Que não abandonamos. Dos santos de nós. Mas o que nós fazemos da fé como fruto que transforma é o que? Se levar em cativeiro. Não vai ir, vai dizer não vou. Se quiser fazer alguma coisa, não, comigo não. O que Jesus estava dizendo aqui, o importante, essa fé que transforma, não é para aquilo que nós vamos viver aqui, é para aquilo que nós vamos viver lá em cima. E para vivermos com Ele lá em cima, precisamos ter fidelidade aqui. Ser fiel, ser parecido com Ele. Último versículo para nós terminarmos. Livro de João, 3º a João, carta de João. Versículo 5, que diz assim: amados, procedeste com fidelidade em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Então terminamos aqui. Amados, procedeste com fidelidade em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Até onde vai a nossa fidelidade? Para com Deus e para com o nosso próximo. Será que nós procedemos com fidelidade somente com os irmãos ou também com os estranhos? Somente com quem conhecemos ou também com quem não conhecemos? Será que nós conseguimos proceder com fidelidade com todas as pessoas ou é só com algumas pessoas? O fruto do Espírito, ele nos transforma para conseguirmos ter fidelidade. Não é com o pai somente, não é com a mãe, não é com o esposo ou com a esposa e nem com o Senhor, mas é também com aquele que você nunca viu, aquele que você nunca conviveu.
com aquele que muitas vezes não te trata bem, não conversa com você. Aqueles que muitas vezes falam mal de você, critica você, aponta você, julga você. Só que você conseguiu uma transformação. E essa transformação que está em você, através dos frutos do Espírito, que é a fidelidade, ela te transformou. Não é somente para agir com aqueles que estão perto, mas também para aqueles que estão longe. Não é para agir somente com aqueles que são bons com você, mas é para agir com aqueles que são mal com você. Porque a fidelidade que está em você, como nós aprendemos, ela não julga ninguém. Você vai agir da mesma maneira com os irmãos e da mesma maneira com os estranhos. Da mesma maneira com aquele que te ajuda e da mesma maneira com aquele que te maltrata. Porque tudo isso é pela fé. E é isso que nós precisamos desenvolver. A fé como fruto ser transformado. E eu digo, não, eu tenho fidelidade. Mas a minha fidelidade não está só aqui dentro da igreja. Isso não é fidelidade. A fidelidade está só com a minha família. A minha fidelidade está só com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Isso não é fidelidade. Fidelidade é quando nós conseguimos demonstrar isso diante de todas as pessoas, diante de toda a situação. É por isso que quando fala sobre fé, é aquilo que não temos, mas aquilo que temos a certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que se você buscar esta fé como um fruto, algo sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida, e uma grande transformação vai vir. Você vai conseguir ter fidelidade para com Deus, ter fidelidade para com a sua família, ter fidelidade para com os irmãos da igreja, ter fidelidade para com o estranho e ter até fidelidade por aquele que não te ama. Porque não depende do que ele faz, depende de quem você se transformou. E a transformação do Espírito, ela não abrange somente algumas pessoas, ela abrange a todos aqueles que você confia. Então deixe o Espírito Santo desenvolver essa fé em você, a fé que transforma, a fé que te dá fidelidade, que você vai dizer, não posso, por quê? Porque eu sou fiel ao Senhor. Eu tenho fidelidade a Ele. Então você vai ver que grandes coisas Deus, Ele vai fazer sobre a sua vida. Amém? Os irmãos colocam de pé. Aleluia. Vamos já dar encerramento desse culto. Continuar adorando, exaltando. Quero estar orando pela pastora Pâmela, né, pelo Richard, né, aqueles casados, né? Glória a Deus. Né? Não é o casamento ainda, né? O casamento vai